Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte dos nossos estudos. Hoje, 6 de setembro de 2019, e daremos início então à obra Boa Nova, assinada pelo espírito Humberto de Campos. E essa obra foi escrita em 1941 e algumas outras obras foram assinadas pelo espírito Humberto de Campos. E nos anos 40, nos anos que se seguiram, os familiares do antigo escritor acharam por bem processarem tanto a Federação Espírita Brasileira, na época, quanto o próprio médium Chico Xavier, porque em busca dos direitos autorais da obra. E, felizmente, a Federação Espírita Brasileira cercou-se de advogados competentes e foi mostrado, após uma briga judicial intensa, foi mostrado que a obra não pertencia ao Humberto de Campos encarnado e que, desta maneira, os familiares não tinham direito aos direitos autorais que eles reclamavam. E é interessante porque o Geraldinho conta que anos depois dessa querela jurídica, vamos dizer assim, anos depois, não foi tão querela, né, quando aconteceu, né, porque foi aquela história de escândalo, aquela história toda, né, Fatinha? E o filho do Humberto de Campos depois tornou-se amigo e espírita, amigo do Chico, e tornou-se espírita. Então, muito bacana, né? E depois desse episódio, o Chico Humberto de Campos passa a assinar como Irmão X. Irmão X, né? Isso. Aí depois vários livros ele escreveu apenas como Irmão X. E era o próprio, mas não só não colocou um tapa na cara, né? Aí ficou sendo um tapa na cara dos familiares, né? Dos próprios familiares. Sim. Essa é mais uma prova das múltiplas vivências que nós temos, né? Porque os próprios familiares reconheceram que o raciocínio, né, da própria escrita lembrava o parente, né? De tanto que eles falaram, poxa, é ele. Sim, né? Uma prova intelectual da imortalidade, é verdade. Né? Porque muitos os escritores são conhecidos pelo seu estilo, né? É o estilo que é inconfundível, como se pinta um quadro. Um artista, ele é tão exclusivo aquela arte dentro dele, que um livro escrito por outro não consegue copiar, a não ser porque está dentro, sai de dentro da pessoa, aquela escritura. Então é incopiável. Então quando Humberto de Campos escreve um livro, os próprios familiares reconhecem que é ele mesmo que está escrevendo, né? Só que ele já havia desencarnado. Demais, né? E essa história também foi o motivo que o André Luiz ele não se identifica de pronto, porque já estava rolando o desentendimento da família processando o Chico, e o André Luiz, poupando os próprios familiares e evitando complicações para o médium, ele resolve apresentar-se como um anônimo. E aí ele escolhe o nome do sobrinho do Chico, que se encontrava no quarto aonde o Emmanuel havia apresentado o André Luiz. E anos depois, de 64 em diante, o Chico falava abertamente que o nosso querido André Luiz foi o espírito de Carlos Chagas
quando encarnado. Muito bem. Na Escola do Evangelho é o nome do prefácio da obra assinada pelo espírito de Humberto de Campos. E o nosso querido Humberto de Campos começa desta maneira: oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese, quanto à origem destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo, por antecipação, as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Acerto com 2 S's. De assertiva, não é isso, Leandro? Opinião emitida como verdadeira. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Opinião tida como verdadeira. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em 2 fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20 ou Conselheiro XX são muito diversas, muito diferentes das páginas em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Que bonito, né? Então, o Conselheiro XX ou Conselheiro 20 era um pseudônimo que o nosso querido Humberto de Campos se utilizava para escrever nos artigos que ele publicava nos jornais da época. E esses artigos eram caracterizados por textos, porque Jesus chegou, teve uma textos repletos de ironia, sensualidade e erotismo. Num determinado momento, ele escrevia também, assinado pelo Conselheiro XX ou 20, por isso que talvez seja XX, ou na época não tinha essa conotação, né? Porque hoje, quando o XX faz referência ao sexo, né? Um X é uma erotização, 2x é uma erotização maior, 3x é maior ainda, né? Então, mas eu acho que era Conselheiro 20 que ele queria dizer, só que ele usou no algarismos romanos, né? Seria isso. E evidentemente que ele diz que os textos que ele escrevia na época são diferentes do que ele escrevia, do que ele passou a escrever depois com o Chico, evidentemente por causa de sua transformação moral, por causa de sua espiritualização, que ele vai dar sequência na explicação.
É maravilhosa essa frase, né? Porque ele fala assim, né? São muitas diversas das que eu vazei, ou que eu fazia, né? Anteriormente, as emoções novas agora, que a dor, como uma lâmpada maravilhosa, como uma lâmpada maravilhosa, a dor como uma lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país de minha alma. A dor é uma lâmpada maravilhosa, né, Marcos e amigos, desde que nós estejamos dispostos a, com ela, dor, aprender. Porque a dor, o objetivo da dor em nossas vidas é fazer com que sejamos capazes de desenvolver a resignação e de desenvolver a capacidade de superação, a capacidade de suportar a dor sem se queixar, sem se revoltar. E é aquilo que hoje nós usamos o termo resiliência. Então, é a capacidade de desenvolvermos a resiliência. Então, se nós nos dispomos ao enfrentar a amiga dor dessa maneira, então, aí sim, é uma lâmpada maravilhosa. Agora, se nós não aproveitamos essa oportunidade, através da revolta, através do comportamento de revolta, do comportamento de queixa, do comportamento de por que comigo? Por que comigo? Justo comigo? Poxa, será que nós não temos que perguntar para Deus por que comigo não? É só com o meu vizinho? Entendeu? E a gente se esquece que o vizinho do nosso vizinho somos nós. Então, diante dos desafios que a vida nos apresenta, então a gente precisa perguntar para Deus, não por que comigo, mas o que devemos aprender com essa situação, né? Então, quando ele fala a lâmpada maravilhosa, a gente tem que ter tudo isso em mente. Sem dúvida. Senão não resolve nada, não é lâmpada coisa nenhuma. Que aí ele conclui, né, que me fazia descobrir no país da minha alma. País da minha alma. Meu problema atual, continua o Humberto de Campos, não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito, ou seja, de ser útil, né? Então, quer dizer, lembra daquela frase da Joana de Ângeles? A única alegria real é aquela que sentimos quando somos úteis. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele, o esforço, reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então veja você, né? Ele era um escritor famoso, um escritor que era acompanhado, né? Que era um articulista, escrevia ou uma vez por semana ou todo dia nos jornais da época, era admirado, era acompanhado e falava sobre textos eróticos. E agora a preocupação não é agradar, porque ele escrevia para agradar e para ganhar dinheiro também. E agora ele quer escrever com proveito. E agora ele demonstra, ele reconhece o mérito daqueles que trabalham ou que trabalhavam na época pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores, os nossos trabalhos por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos.
escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Olha só que legal, né? Essa é interessantíssima. Então ele conta que lá nas esferas espirituais, próximas à Terra, e nós nos recordamos que a colônia Nosso Lar é uma colônia espiritual mais elevada, mas que ela está em região próxima ao nosso planeta. Ela está numa região dentro daquilo que os benfeitores chamam de umbral. Então, ele diz que escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. O seu folclore. Vamos ver o significado da palavra folclore com mais atenção, meu querido Leandro. Folclore é folklore, então é ciência do povo, né? Folclore, conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou um grupo populacional por meio da tradição oral, populário. O que mais que fala? Aspecto ou característica pitoresca, algo fantasioso, ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um país ou região, demologia. Ciência das tradições, dos usos e da arte popular de dos um país usos e da arte popular de um país, de um ou determinado região. povo ou de uma região. Isso. Perfeito. Então, vamos ficar com essa definição, que eu acho que é a definição mais apropriada. Tá legal? Porque não é lenda, mas é uma ciência das tradições daqueles agrupamentos de espíritos que se encontram nas esferas espirituais próximas à Terra. Certo? Que ele é um aluno dos educandários de Jesus. E lá nos educandários de Jesus, lá das esferas espirituais, então as pessoas que vão ministrar aulas, que vão ministrar lá as atividades, elas passaram para Humberto de Campos os acontecimentos que era sobejamente conhecido de todos esses frequentadores das escolas. Já pensou que maravilha quando nós chegarmos lá no mundo espiritual e tivermos a honra de entrar num cinema lá, né? Entrar num cinema lá e vamos assistir os filmes da vida de Jesus, mas o filme real, hein? Já pensou? Que emoção, hein? Aliás, vocês assistiram aquele filme do Fred Mercury, o Bohemian Rhapsody? Assisti. Ô Fatinha, quando você puder, assista, que é sensacional. Estreou no Telecine esse final de semana. Isso. E o Bohemian Rhapsody é só assim, porque muitas pessoas consideram que o Fred Mercury, como teve todo aquele envolvimento, ele acabou pegando a AIDS, que ele tinha múltiplos parceiros, tinha todo aquele desvio da sexualidade, se é que eu posso usar esse termo, só que a arte dele foi muito maior do que isso. Muito maior. E eu considero, sabe, amigos, que ele, ao desencarnar, sinceramente, eu acho que ele não ficou 5 minutos nas regiões umbralinas. Entendeu? Por que eu acho isso? Porque muitos espíritos já desencarnados, que foram beneficiados pela sua arte, pela sua voz, pelo seu encantamento,
muitos desses espíritos intercederam por ele para que ele fosse acolhido, fosse auxiliado, etc, etc, né? Então, embora ele tenha tido esses desvios, e todos nós temos os nossos desvios, temos as nossas sombras, quem não temo-las? Aliás, eu sempre comento isso em casa, com relação ao Elvis Presley também. A multidão que ele acalentava com as músicas dele e tudo, tem na que mesma ter linha, gente, na mesma linha. Então eu acho assim que os dois se equiparam muito. Bom, eu sou fã dos dois. E o Fred Mercury era também é um espírito ou uma pessoa encarnada muito especial, né? Porque tem uma cena, que essa cena relata um pouco fatos verídicos, sim, né? Sim. Que ele toca o piano deitado assim e toca assim. Nossa, impressionante. Ao contrário. Cena lá. Aí você fala, puxa, isso não é... Que ele tá com a Mary, né? Isso. Né? Então, eu estou fazendo o gesto para vocês, mas quem está na rádio não está vendo. Ele tava eu toco o piano de costas, deitado, sem olhar, de costas, tocando o piano. Então isso requer uma sensibilidade, uma acuidade, né? Não sei, muito grande, né? Então ele era uma pessoa especial. Que dentro do seu livre-arbítrio tomou um rumo, mas era um espírito especial, né? Então ele com certeza, Marcelo, eu também acho, né? Que ele foi, intercederam para que ele pudesse passar logo por essa etapa para ele de pudesse ser acolhido rapidamente, né? Exatamente. Muito bem. Bom, então voltando aqui a esse comentário que é importante a gente deixar claro que o que o nosso querido Humberto de Campos vai relatar nos capítulos seguintes ele vai relatar acontecimentos que ele teve conhecimento no plano espiritual, tidos como folclore, que ele usa a expressão folclore, mas folclore não é no sentido de lenda e de acontecimento que nunca ocorreu. Não é boitatá, não é currupira, entendeu? Nós voltamos a dizer, nós devemos entender folclore nesse caso como essa ciência das tradições. Ciência das tradições, dos acontecimentos de um determinado povo ou de uma determinada região. Tá legal? Então tá bem claro, né? Ou seja, o que ele vai contar depois são fatos que ocorreram. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo artificial, ora que ele perdeu a inumeráveis observações sobre o Mestre e sobre seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então vejam vocês que a gente sempre teve essa curiosidade, né, de saber detalhes, né, de como foi o envolvimento, o relacionamento do Mestre com os seus discípulos. E nós vamos poder acompanhar isso nos capítulos que se seguem. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, olha só, folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Olha a humildade dele, né? Então, vejam vocês, quem conheceu Humberto de Campos em vida dizia que ele não tinha nada de humildade, né? Ele tinha, pelo contrário, né? Era até um pouco arrogante. E
E é uma pessoa transformada pela espiritualidade. E evidentemente que ele diz, né, olha só, ele agradece a atenção de quem vai ler a obra. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio dispensável, né? Ou seja, ele foi amparado por outros benfeitores espirituais que o auxiliaram nessa tarefa. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha só, saber é diferente de acreditar. Quem acredita hoje deixa de acreditar amanhã. É muito frequente isso em nossa vida do dia a dia. Várias religiões, principalmente. Então, e em várias situações também. Tem pessoas políticos, pessoas da nossa convivência, que admiramos, que acreditamos, que damos crédito, isso, e depois essas pessoas muitas vezes nos decepcionam. Da mesma maneira como nós também, né? Tem pessoas que acreditam em nós e depois se decepcionam. Então, tem esses dois lados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem sabe, sabe. Né? O Divaldo costuma dizer assim: quem sabe ler, olha para um outdoor e mesmo que não queira ler, não vou ler, já leu. É ou não é? Pelo menos pode ser que não leia todos os detalhes, mas aquela fachada principal, quem sabe, sabe. Agora, quem acredita hoje, pode não acreditar amanhã. Então, o que ele está querendo deixar claro é que a vida espiritual existe sim, cara pálida, né? O Agnello que gosta de usar essa expressão, né? O cara pálida, hoje não mais cogito de crer, porque sei que a imortalidade da alma é uma realidade. Sei que a vida espiritual continua. Sei que a reencarnação é um fato, e assim por diante. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que, um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, isso encarnado, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Olha só, ele diz uma gota no vaso escuro dele. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário, santuário do seu mundo íntimo, santuário do seu coração. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração
o ouro que me deu da sua misericórdia. É um tecido vulgar, geralmente azul ou amarelo. Aí tem uma observação aqui que antigamente se fabricava na Índia. É só essa definição? Aí tem uma outra definição que faz assim. É uma parte não aproveitável de uma jazida, um filão, um conjunto de resíduos ou restos não aproveitáveis. Conjunto de resíduos não aproveitáveis. Então, ele está falando que o lixo terreno, né? O lixo terreno ainda abafa em meu coração o ouro que me deu de sua misericórdia. Tem mais alguma outra definição? Sentido figurado, alguma coisa assim? Aí não, aí já começa a falar variedade do algodeiro, aí já não... Tá. Então vamos ficar com restos não aproveitáveis, né? Ou seja, vamos ficar com essa definição. O lixo terreno, a ganga terrena, ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem com o sabor de crítica tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz, capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava, em particular, aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma no capítulo 21, versículo 25, o finalzinho do Evangelho de João, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só, como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu, agora, peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Quem assina é Humberto de Campos. Isso foi escrito na cidade de Pedro Leopoldo em 9 de novembro de 1940. É emocionante, né, amigos? Emocionante, porque ele fala como se ele estivesse falando para os amigos escritores do seu tempo, os amigos da convivência, que desdenhavam das coisas evangélicas, que desdenhavam das coisas espirituais. Inclusive ele. E agora quando ele chega no mundo espiritual e ele se transforma, então ele reconhece que um raio de luz, na prece de Cáritas, né? Olha só a prece de Cáritas, um raio de luz pode abrasar a terra. Um raio de luz foi suficiente para fazer todo esse envolvimento do nosso querido Humberto. Marcelo, você foi
muito feliz nesse caso, quando nós começamos a ler Boa Nova, a ler essa introdução, né? Porque é fundamental. Porque eu li, eu adoro esse livro, mas não tinha lido essa introdução. E realmente nós não temos esse hábito de ler os prefácios, as introduções. E eu tinha assim, ele é tão bem escrito nessas passagens que eu achava que o próprio Humberto de Campos estava participando dessas histórias. E ele aqui esclarece que não, que há milhares dessas passagens, desses contos, né, vividos provavelmente por alguns que esteve naquela época e que foi contado, que eram lá comentados na espiritualidade. Que dessas milhares ele separou 30, ajudado, né, pelos amigos espirituais, selecionou 30, mas que são milhares. E ele esclarece como é que é essa obra, né? E isso foi lindo, porque agora eu percebi. Falei, poxa, isso... E agora ele cita também João, né? Marcos e João, e ele cita nessa passagem que foram muitas coisas que Jesus fez, que falou, e que se fosse escrito tudo, haveria livros e livros e livros. Isso em 3 anos e meio de ministérios, né? Provavelmente, né? Então, outra coisa interessante, quando eu li a primeira vez a obra, eu tenho o costume de ler os prefácios, né? Inclusive, eu acho que deve ter se o pessoal que é mais estudioso poderia fazer um estudo mais profundo dos prefácios, não só assinados pelo Emmanuel, como pelo André Luiz, tal, porque eles são muito enriquecedores, entendeu? É impressionante. Inclusive o contexto, tal. Eu tenho certeza que tem alguns pesquisadores que fazem isso, viu? Mas pelo menos eu nunca vi nada editado, né? Pois não. Eu leio todo o prefácio de livro. Isso aconselhado por um escritor. Que ele falou para mim, é amigo, né? No prefácio... No prefácio tem a história. Exato. Então, eu acostumei. Todo livro eu leio o prefácio. Às vezes eu nem começo. E o objetivo, né? O objetivo Exato. De todo livro, né? Exato. Tem algumas particularidades que o autor ele julga correto e ele só coloca no prefácio, né? Então, muitas vezes, se você não leu o prefácio, então, como eu estava falando para vocês, a primeira vez que eu li, por isso que eu pedi para você ver o significado de folclore, né? Então, na minha cabeça, eu falei, poxa, mas será que é lenda? Porque eu fiquei com a lenda na cabeça, entendeu? Eu não tive a curiosidade de aprofundar a pesquisa. E ele não está querendo dizer que é uma lenda, porque se fala que é lenda, aí você já... é o Boitatá, é o Corrupira. Não, são acontecimentos reais, só que ele pegou esses acontecimentos reais da ciência, das tradições, dos acontecimentos de um povo ou de uma região, entendeu? E que foi contado de boca a boca. Não é assim um filme que ele teve acesso lá, né? Das estribeiras, e filme biográfico de Jesus que conta os bastidores. Eu acho que até tem isso gravado, né? Em pendrive de última geração. E lembramos que Lucas, né, escreveu o belíssimo evangelho dele de acordo com relatos, com conversas que ele teve com aqueles que conviveram com Jesus. Também Paulo, ele se baseia muito no que Paulo fazia, né? Também conversas com Maria, conversas com João. Ele foi pesquisando e montou o evangelho lindo. É isso que Humberto provavelmente foi auxiliado pela espiritualidade. Tenta passar para nós. Você faz uma compilação de histórias, conversando lá, ouvindo as histórias verídicas e passando para nós. E é bem um complemento do que não está no Evangelho, né? É uma coisa muito linda essa obra, porque ele conta passagens evangélicas que não estão
talvez Diálogos estivessem. íntimos, né? E pode ser que estivessem. Só que podem ter sido extraídas, assim, tiraram, porque, não sei, não sabemos, né? Mas pode ser que estivessem, e ele nos traz à tona essas histórias lindas. Leiam esse livro, quem tiver oportunidade. É muito lindo esse livro. É pequeno, curto. Não é um livro grande, né? É um livro que, nossa. E os capítulos, eles são mais ou menos no mesmo formato do Nosso Lar, não são capítulos longos. Alguns são um pouquinho maiores, mas em sua maioria são capítulos relativamente curtos e que dá para a gente estudar praticamente um capítulo por semana. Tranquilamente. Talvez um ou outro que a gente que seja necessário 2 semanas, né? Alguma coisa assim. E é muito bacana a humildade dele no final de dizer, né, que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus, olha a humildade dele, que abençoe a minha esperança, abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos, ou seja, dos espíritos evangelizados. Maravilha, né? Maravilhoso, né? É emocionante. O livro, ele traz, como nós vimos no Nosso Lar, belíssimas ideias, belíssimas mensagens nas frases, frase por frase, né? Coisa rica aqui, num curto espacinho, numa linha, né? Você começa a perceber que da humildade das pessoas, da bondade, enfim. Vamos lá, boa nova a partir de hoje, né? Isso aí. Então, hoje nós só vamos ficar no prefácio, né? Eu já imaginava que não ia dar para ler o capítulo 1. E então nós deixaremos o capítulo 1 para a próxima semana, capítulo 1 intitulado Boa Nova. Boa Nova. E então eu gostaria de deixar um abraço carinhoso a todos os corações que nos acompanham e que nos acompanharão, e que todos tenhamos uma semana produtiva. Da minha parte, tchau! Obrigado, Fátima, obrigado, Marcos, obrigado, Leandro. Fica à vontade. Boa noite a todos, ouvintes, que tenham uma semana de muita paz, muito amor, que Jesus esteja com todos. Boa noite a todos, amigos, é muito bom estar aqui com vocês, a gente debatendo esses temas maravilhosos. Desejo a todos também uma excelente semana, com muita luz, paz e amor no coração. Até sexta, se Deus quiser. Até a próxima sexta. Boa noite aos nossos ouvintes, nossos queridos amigos. Desejo a todos também um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Que todos tenham uma excelente semana, uma semana bastante produtiva e de muitos frutos. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana.